Pessoal, vamos falar aqui sobre moléculas de 3 átomos, né? Moléculas de 3 átomos, vou usar aqui dois exemplos, CO2 e o H2O. O CO2 vai ter um átomo de carbono e 2 de oxigênio. H2O, que é a molécula de água, vai ter 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Será que por ter o mesmo número de átomos, essas moléculas vão ter a mesma geometria e vão ter a mesma polaridade? Vamos começar pela molécula do CO2. O carbono vai ser o átomo central, ele faz 4 ligações, porque tem 4 elétrons na última camada. E quando ele faz essas 4 ligações, ele consome os 4 elétrons que ele tem na última camada. Então vamos colocar aqui, ó, os átomos de oxigênio. Tá vendo? Átomo de oxigênio fez 2 ligações. Das 4, o carbono já fez 2 que ele precisava. Quando eu colocar outro átomo de oxigênio aqui, o carbono efetiva as suas 4 ligações. Uma ligação dupla aqui, uma ligação dupla aqui. Então, como o carbono tem 4 elétrons na última camada e consumiu esses 4 elétrons, na última camada do átomo de carbono não sobram elétrons não ligantes, não envolvidos em ligação. Então, o carbono vai ter 2 regiões negativas na sua região de valência, que vão ser essa ligação dupla e essa ligação dupla aqui. Então, para que o sistema tenha a menor repulsão entre as regiões negativas, o que vai acontecer é que essa molécula, ela vai ser uma molécula linear. E como eu tenho o puxão pelos elétrons desse lado de mesma intensidade desse outro lado, porque os átomos são do mesmo tipo, são átomos de oxigênio, essa molécula vai ter o puxão eletrônico anulado mutuamente, né? E a gente então tem uma molécula que ela é, além de linear, uma molécula apolar. Agora vamos trabalhar a molécula de H2O. Na molécula de H2O, a gente vai ter hidrogênio, os 2 deles se ligando no átomo de oxigênio. Então, a gente pode pensar numa similaridade entre a molécula de CO2 e a molécula de H2O. Então, a gente pode pensar na seguinte situação. Uma molécula linear para o H2O também, né? Então, a gente começa com essa ideia aqui. Só que a gente tem um pequeno problema aqui. O oxigênio tem na sua camada de valência 6 elétrons. Desses 6 elétrons, ele usou um nessa ligação e usou outro nessa ligação. Consequentemente, ele vai ter na região de última camada mais 4 elétrons, que em ligação química a gente costuma representar por pares, né? Então, além dessas 2 ligações que a gente tem aqui, que são pares de elétrons, um aqui e um aqui, a gente vai ter outros 2 pares de elétrons não ligantes. E a molécula de oxigênio vai ter que acomodar isso aí para resolver a questão da repulsão eletrônica. Para que exista uma menor repulsão eletrônica, uma molécula com menor tensão nas suas ligações, ela se deforma para ser uma molécula do tipo angular. Como que acontece isso? Acontece assim. A molécula vai ter esse formato para acomodar melhor as suas 4 regiões negativas. Então, o que vai acontecer? Eu tenho quantas regiões negativas? Uma aqui, outra aqui na outra ligação, e vou ter os pares não ligantes. Eu tenho 4 regiões negativas. Quantos
átomos iguais eu tenho ligados ao elemento central, 2. Então, eu só vou ter uma molécula apolar quando eu tiver igualdade entre o número de regiões negativas e o número de átomos iguais ligados ao elemento central. No caso aqui, eu tenho uma molécula que tem o elemento central ligado a 2 átomos iguais, mas ele tem 4 regiões negativas na sua região de última camada. Como 4 é diferente de 2, a gente diz que a molécula vai ser polar. Então, além de angular, ela é polar. A polaridade de uma molécula mais complexa a gente vê assim: conta o número de regiões negativas. Como regiões negativas vão ser ligações e pares não ligados, os pares isolados, né? Então, sempre que eu tiver a igualdade entre o número de átomos iguais e o número de regiões negativas, eu tenho a molécula apolar. Quando eu tiver o número diferente entre as regiões negativas e os átomos iguais ligados ao elemento central, né, eu vou ter uma molécula polar. Então, está aí a diferença. CO2 e H2O, apesar de serem moléculas triatômicas, o CO2 vai ser uma molécula linear e apolar, e a molécula de H2O vai ser uma molécula que ela é angular e polar.